Seja bem-vindo à aula número 11 do meu framework chamado ECTurbo, que eu estou desenvolvendo usando C#. E atualmente eu tenho trabalhado aqui no controle, onde a gente vai trabalhar com datas. E assim, esse textbox para datas, ele pode ficar mais inteligente do que ele já é. E nessa aula eu vou criar algumas novas funcionalidades. Por exemplo, se eu digitar somente o primeiro dígito aqui do dia e digitar barra, automaticamente ele coloca o dia já formatado como dois dígitos ali. Se eu fizer a mesma coisa para o mês e já digitar barra também, ele automaticamente formata para mim e depois faz aqui a data validar, né? Conforme a gente já fez em aulas anteriores. Agora, outro diferencial que você vai aprender nessa aula também é se eu digitar um dia acima de 31, ele vai dizer ali que o dia é inválido. E se eu tento digitar mais alguma coisa, ele não deixa. Mesmo se eu digitar o dia corretamente, mas digitar um mês acima de 12, ele também vai mostrar que o mês é inválido. Então, nessa aula, você vai aprender a montar essas melhorias dentro do seu controle data. Não esqueça de deixar o seu like, já deixar aquele comentário para fortalecer e vamos que vamos para o conteúdo dessa aula. Bom, agora o que eu vou fazer nessa aula aqui é mais uma inventação de moda, né, com relação aqui à questão da data. Eu acho que nem tem necessidade, mas vou fazer aí atendendo o pedido dos alunos, tá? Então vamos lá, para a gente conseguir esse efeito que eu mostrei na apresentação, eu vou entrar aqui dentro do controle do ECTurbo Datas e aqui lá no final, antes das duas aspas, antes das duas chaves aqui, eu vou sobrescrever o método testChanged, que é quando a gente faz alteração ali no texto, tá? Então olha só, não tem problema, mesmo eu já tendo sobrescrito esse evento aqui dentro do nosso controle padrão, que é o textbox, tá? Não tem problema eu fazer ele aqui não. Porque primeiro ele vai fazer o que está lá dentro do textbox padrão, depois ele faz o que está aqui. Show? Não há problema nenhum a gente sobrescrever em dois locais. Então aqui dentro desse onTestChanged, primeira coisa que eu vou fazer, se o texto desse controle for igual a vazio, ó, string.empty, aí eu vou dar um return, porque eu não quero fazer a validação aqui no caso que eu vou fazer, se o texto estiver vazio, beleza? Agora, como eu faço para poder saber se o dia ele é maior do que 31 e também se o mês é maior do que 12? Eu vou desconsiderar, por exemplo, o mês de fevereiro, alguns meses que não tem até o dia 31. Vou verificar apenas o dia. Se a pessoa digitou 32, é óbvio que não é um dia válido, independente do mês, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, eu preciso quebrar o texto em dois. É igual eu fiz na aula anterior. Eu vou, então, criar uma string chamada, no caso de array, ó. O próprio Visual Studio 2022, ele é sensacional, cara. Ele já identificou que eu já fiz isso aqui e já está me sugerindo a mesma coisa, ó. Então, eu vou fazer exatamente só apertando o Tab e ele já completa para mim. Só que aqui, ó, conforme eu já disse, o Split, pode ser que no Visual Studio 2019 só funcione com aspas simples ou só com aspas duplas. Aí você tem que testar, tá bom? Agora aqui eu vou colocar assim, olha, eu vou fazer uma mensagem, eu vou dar o message box, tá? Só pra gente ver, né, o que vai acontecer aqui, ó, message box. Aí eu vou pegar aqui e vou mostrar a variável Q na posição 0, ok? E vou mostrar também a variável Q na posição 1. Agora a gente vai ter um problema, quer ver? Quando eu digitar alguma coisa dentro do controle data, qualquer um, ele vai mostrar primeiro, na segunda tentativa ele vai dar erro. Por que ele não deu erro aqui, mas está dando aqui? Quando você utiliza o Split, ele sempre vai ter, a posição 0, tá? A posição 0 vai ser igual ao que está lá dentro do controle se não existir o delimitador. Como eu digitei o número 1 lá, não tem o delimitador ainda, que é a nossa barra. Então, esse 0 assume o valor que está lá. Agora, as outras posições além do 0, elas não existem. Por isso, ele está dando erro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui o código e eu vou escrever um tratamento de erro. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui try, aí eu aperto duas vezes Tab, pego esses dois códigos, dou um Ctrl X, jogo aqui dentro e eu tiro esse throw daqui. Ó. Eu posso até deixar, para ficar mais organizado, assim, ó, tá? Posso até deixar sem aspas, sem nada. Na verdade, eu tenho que colocar as chaves. Posso deixar assim, ok? Veja que desse modo, quando eu digitar alguma coisa lá, ó, ele mostra. Não dá mais o erro. Se eu digitei o 15, olha lá, ó, mostrou. Não deu mais o erro. Vou agora digitar o 5. Olha lá, ó, mostrou? Mostrou vazio, porque depois da barra não tem nada. Então, venho aqui, ó, dou um OK. Beleza, lá, ó. Agora ele mostrou o número 5.
Então, já tenho como saber o que está antes da barra e o que está depois. Para eu, então, verificar se o que está antes é um dia maior do que 31 e se o que está depois é um mês maior do que 12. Então, vou apagar aqui, vou voltar aqui no código e vou fazer uma verificação. Antes de fazer isso, tá? Não se esqueça de ajudar no crescimento do canal. Essas aulas eu tenho certeza absoluta que elas valem ouro, tá? Então, não custa nada você dar aí um like, deixar um comentário para ajudar o canal. Então, vamos lá. Se a variável Q na posição 0, se ela for maior do que 31, aí aqui temos um detalhe. Por que está dando um erro? É porque essa variável Q, ela é uma string. E o nosso 31 aqui, ele é um número. Então, eu tenho que converter esse Q para um número. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, olha, convert.toInt. Vou pegar esse 32 aqui, abro parênteses e fecho. Agora sim, ele vai converter o valor que está aqui para número e vai comparar se é maior do que 31. Se for maior do que 31, aí eu vou vir e vou chamar aqui a nossa funções. Vou mandar criar uma label embaixo desse mesmo controle com o texto dia inválido, ok? E essa label, ela não precisa ser de erro, ela pode ser um alerta. Eu posso vir aqui, ó, e passar ela como um alerta, ok? Então, eu escrevo alerta, ponto vírgula. Vamos testar para ver se ele vai funcionar? Eu vou digitar, então, 32. Olha lá, ó, dia inválido. Show de bola, né? Mas e aí? Se eu digitar a barra, ele continua deixando. Eu não quero que ele deixe eu digitar. Isso nós vamos fazer no evento kpress. Por enquanto, vamos continuar aqui, tá? Como é que eu faço para, se eu apagar, tá vendo? Agora o dia é válido. Ele tirar daqui. Aí a gente vai ter que vir aqui, ó, dentro do nosso try aqui. Na verdade, teria que ser antes de tudo. Porque quando eu limpar, não pode ser dentro do try, não tem problema não. Dentro aqui do nosso try, a gente chama a função que vai remover a nossa label. A função remove label, e aí eu passo este controle. Então, vamos testar novamente, ó. Vou agora digitar 32, dia inválido. Se eu apago, ele tira. Show de bola. Agora, vamos ver a questão do mês. Aí, depois a gente vê essa questão dele continuar digitando, né? Que eu não quero que ele continue digitando. Vamos lá. Se o ano, se o dia, no caso, né? Se o Q na posição 1, ok? Se ele for maior do que 12, aí vai ser mês inválido. Eu vou até apagar, copio isso daqui só para a gente ganhar tempo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Venho aqui e coloco mês inválido. E aqui, ao invés de 31, eu coloco 12. Vou colocar aqui um caso contrário. Por quê? Na verdade, eu não posso colocar o caso contrário ainda, porque senão ele nunca vai chegar no 12 aqui, tá? Então, vamos lá. Ah, não, eu posso colocar o caso contrário. É só eu digitar uma data correta e errar somente no mês. Então, vamos lá. F5. Vamos, então, digitar número 1, número 5. Não, ah lá, ele deu... Ah, não, aqui a gente teria que ver... Ah, é porque eu copiei, mas eu não troquei a posição. Aqui tem que ser a posição 1, que seria, no caso, que vem depois da barra. Então, eu vou vir aqui, vou apagar, fechar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, que vai ser o que na posição 1. Então, ao executar agora e digitar, por exemplo, dia 32, olha lá, dia inválido. Agora eu vou digitar aqui, dia 10 do mês 11, ó, não apareceu nada. Mês 12, nada. 13, olha lá, mês inválido. Show? Agora, com relação ao ano, eu não sei se vai ter algum ano que dá erro. A gente vai ter que verificar depois. Deixa eu tentar aqui, ó. Ah, não, ali, ó, 204 não seria um ano legal, né? A gente teria que colocar um limite de ano. Depois eu vou pensar nisso. A gente teria que colocar um limite de ano. Tipo, tem o ano, se não me falha a memória, ele começa em 1900, as datas válidas. Então, eu vou verificar isso e eu vou corrigir isso aqui também. Mas, enfim, agora vamos ver como a gente pode fazer para ele não deixar continuar digitando quando ele já encontrar uma data inválida. Porque aqui, ó, 32 não é válido. 45 não é válido. Se eu continuo digitando, ele deixa, mas eu não quero que ele deixe. Então, vou voltar aqui. Quer ver? Vamos continuar. Lá em cima, no nosso kpress, eu vou copiar isso aqui tudo, ó, do jeitinho que tá aqui. Ctrl C. Aí vou lá no kpress e vou ver aonde é que eu vou colocar isso. Tem que ser aqui, ó, depois do split, ó, tem que ser nessa linha, tá? Tem que ser aqui. Vamos pensar agora como a gente vai fazer. Ó, vou colar esse código aqui. E ao invés de falar funções, blá, 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 eu mando ele ir para onde? Continuar, ok? Desse modo, a gente consegue bloquear aqui. A gente pode tirar essa chave daqui para deixar mais organizado. Aqui, a gente não precisa mais do caso contrário. Por quê?
Se ele executar o continuar, ele não vai executar aqui nunca, ele vai passar direto lá para baixo. Aí eu venho aqui, ó, apago essa parte e coloco o Goto continuar também. Então, quando eu apertar qualquer tecla no evento keypress, né, que o mês quebrado ali for 31, ele não vai deixar essa tecla entrar, ele vai lá para continuar. Aí a gente consegue o efeito que é não deixar ele digitar aqui após, né, a nossa erro aqui. Então, se eu digitar qualquer coisa, ó, ele não está deixando entrar. Só que ele está removendo a label. Eu não quero que a label desapareça, só quando eu apagar mesmo através aqui do backspace. Ele está removendo essa label quando eu aperto de novo, justamente por esse motivo aqui, ó. Eu copiei tudo, inclusive essa linha. Essa linha não pode ficar aqui. Ela só pode estar presente dentro do evento changed, que é quando de fato, né, a gente quer que a label seja removida. Então, eu vou vir aqui e vou fechar o formulário. Deixa eu só apagar essa data primeiro, né? Fechou. Removo essa linha aqui, ó, de dentro do keypress, tá? Não é de dentro do test changed, é só do keypress. E agora sim, ao executar, ele tem que, se eu digitar um dia acima, ele não deixa eu digitar mais nada e também não tira a minha label dali. Se eu apago, aí ele tira a label. Agora eu vou digitar a barra, ó, show de bola. Vou digitar agora um mês normal, beleza. Mas se eu digito um mês acima de 12, olha lá, ó, mês inválido. E aí eu não consigo mais digitar nada a não ser apagar. Então, se eu apago, aí sim ele remove ali a nossa label. Se eu dou um Enter, ele continua funcionando normalmente. E agora, já que eu fiz esse teste, né, para o dia e também para o ano, quer dizer, para o mês, vamos ver como é que fica o ano. Eu vou digitar aqui um dia válido e também um mês válido. Mas aí eu vou digitar o ano atual, por exemplo, 2024. Vamos supor que eu errei, eu não digitei o número 2, apenas pegou o 0 e o 24. E aí eu vou dar um Enter. Olha lá, ó. Ele colocou uma data que o C# não conseguiu através do comando, através do bloco try, né, do nosso try catch ali. Ele não conseguiu invalidar essa data. E assim, para mim, né, essa data aqui, talvez ela até seja uma data válida, mas no mundo da programação, digamos assim, não é uma data que pode ser considerada válida, ok? Então, eu vou arrumar uma maneira também de, pelo menos, digamos que quando o usuário for um erro assim de digitação similar a esse daqui, o C# interprete como uma data inválida. Só que eu não sei, por exemplo, qual seria a primeira data considerada válida aqui no mundo da programação. Eu teria que dar uma pesquisada sobre esse assunto para poder então fazer essa questão aqui do ano. Então eu vou deixar essa parte do ano na próxima aula e farei mais alguns ajustes aqui também na questão do controle. Teve um aluno que perguntou ali no comentário do YouTube como é que a gente faz para já trazer a data atual carregada dentro do controle. E aí eu vou colocar essa sugestão que ele fez também embutida nesse controle aqui, caso você precisar. Vou criar uma propriedade nova, quer ver? Ó? Selecionar o controle e apertar F4. E aqui na caixa de propriedade vai aparecer uma nova propriedade para você escolher se você quer ou não que ele já apareça com a data atual. Então esse vai ser aí o assunto da nossa próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like, deixar comentário, ajudar o canal a crescer. Quanto mais você o fizer, mais conteúdo eu vou disponibilizar. Forte abraço, estou te esperando então na próxima aula.